Bendito Deus, eterno Pai, nós te glorificamos, Senhor, nesta hora preciosa, neste momento tão especial, ó Deus, porque o Senhor planejou levar o homem ao pé do monte para ouvir os teus mandamentos e conhecer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Aqui estamos nós, Senhor, no pé do monte, esperando que o Senhor troveje dos altos céus, esperando que o Senhor fale ao profundo do nosso ser, esperando que a sua palavra, ó Deus, seja poderosa para nos converter ao caminho da verdade, ó Deus, da integridade, da justiça, ó Deus, porque, ó Deus, neste mundo o Senhor mesmo disse que haveriam enganadores a tal ponto que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O Senhor disse que viriam em teu nome e enganariam multidões, e é o que temos contemplado. Mas hoje estamos nós aqui falando com o único e verdadeiro Deus, provando que até aqui nos tem sustentado o Senhor. Por isso, Deus vive poderoso, agracia-nos, abençoa-nos com a unção do entendimento, da humildade, da compreensão. Não queremos chegar diante do Senhor como quem sabe, mas como quem precisa aprender. Por isso, ensina-nos nesta manhã e glorifica o teu nome. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje eu quero ver com os irmãos algo que me chamou a atenção durante a semana. Nós concluímos aí já vários seminários, para mim, gloriosíssimos. O último foi o seminário de Daniel. Achei muito tremendo aquilo ali, porque ao longo dos anos nós vamos adquirindo vários conhecimentos em pedaço, né? Eu aprendi isso aqui, aí depois eu vou aprendo aquilo lá, aí vou aprendo não sei mais o que. Nós vamos aprendendo vários pedaços da palavra de Deus. E de repente, numa leitura ou num estudo, acontece que nós vamos descobrir que este pedaço aqui junta exatamente aqui, né? E esta paralela aqui é a mesma desta daqui, e as peças vão se encaixando. E é assim que a Bíblia acontece. A Bíblia são 66 livros de uma única revelação. Amém? São 66 livros de uma única revelação. Então, se nós não voltarmos às coisas antigas que nós já havíamos lido, nós não vamos aprender. Nós temos que fazer assim: eu vim de Gênesis, cheguei a Apocalipse, daqui a pouco eu tenho que ir de novo. E cada vez que eu dou essa volta, eu percebo que o meu entendimento foi esclarecido. Aquilo que antes eu não havia entendido, agora eu estou entendendo. Isto é o espiritual da Bíblia, né? Então nós temos vários seminários, e tem 2 seminários muito especiais, que é o primeiro e o segundo seminário. São 2 seminários de um ano e um pouco mais de um ano, o primeiro e o segundo, aonde nós pegamos todos aqueles textos polêmicos das doutrinas da igreja e mostramos a verdade sobre ela. Mostramos pela própria Bíblia o que a própria Bíblia diz de cada texto, né? Tipo assim, aquela coisa, a serpente enganou o homem, Deus falou com a cobra. Então nós estamos explicando tudo isso. Paulo disse para não cortar o cabelo, para a mulher usar o véu. Então, no primeiro e no segundo seminário que nós temos, e hoje só podemos reproduzi-lo em MP3, porque é 1 ano de gravação ou mais, não dá para fazer em Wave. Então você, irmão, adquira um aparelhinho que toca CD de MP3. Chega a custar aí 90, 100 reais, para você pagar às vezes 10 vezes em 10 vezes. Então dá para você adquirir. E adquira o seminário, e você vai poder ter informações preciosas de coisas que nós não conseguimos estar repetindo o tempo todo. Ninguém consegue viver repetindo as mesmas coisas, né?
Agora, quando Deus nos dá a repetir, é como se tudo fosse novo, mas nós de nós mesmos, por mais que vejamos uma necessidade ou desejemos fazer aquilo, não conseguimos, o nosso espírito é assim. Nós precisamos andar em novidade de vida, e Deus é o que mais realiza essa novidade de vida em nós, né? Ele renova a nossa vida a cada manhã. E o último seminário que nós terminamos, o 8º, chama-se Daniel, onde vimos coisas gloriosíssimas, e eu queria, irmão, dizer a você que você atente para isso. Deus deu a orientação de gravar esses seminários, né? De 2009 para cá eles tem alguns já em DVD, inclusive. Você deve adquirir isso. Adquirir, que eu falo, meu irmão, não é, eu tenho que comprar o seminário. Não, pastor, eu quero seminário, mas eu não posso pagar R$1,50 em cada CD. Tá, ninguém está te cobrando R$1,50. Eu estou falando que você deve adquirir para estudar. O ministério não está preocupado com o seu dinheiro. O ministério está preocupado com o seu crescimento espiritual. Se toda a igreja quiser o seminário, dizer, pastor, não posso pagar R$1,50 no CD, toda a igreja vai levar o seminário sem pagar nenhum centavo. Nós não estamos preocupados com isso. A minha preocupação não é vender CD. Jesus não me chamou para ser um vendedor de CD. Jesus me chamou para edificar vidas. Nós temos aí máquinas no nosso ministério que estão chegando perto de R$10.000. 2 filmadoras. Temos computadores aí que, preços absurdos, computadores de última geração, para podermos trabalhar com essas máquinas que Deus nos deu. Então eu não estou preocupado com dinheiro. Ninguém aqui está preocupado com dinheiro. A minha preocupação é que você tenha conhecimento, porque se você chegou na geração Jesus Cristo agora e está pensando que poderá seguir a sua vida daqui para frente, eu já fui redundante demais em dizer, não vai conseguir. Você precisa ver o que nós temos guardado a nível de seminário, que nós temos gravado, que vai ser importantíssimo para que você tenha um crescimento espiritual relâmpago, um crescimento meteoro, um crescimento supersônico. Senão, meu irmão, você vai estar se arrastando. E o tempo todo você vai estar fazendo aquelas perguntas bobas, como se tivesse chegado aqui a primeira vez. E outra coisa, quem não vem para esse ministério disposto a estudar mesmo, como uma criança que entra para a escola, está perdendo seu tempo, cata lá a rosa ungida, cata o sal ungido, pode ir passear em qualquer canto. Restauração é para quem tem a palavra afiada, a língua como pena de um destro escritor. Senão você vai ser calado. Nós somos um povo que remamos contra a maré. Nós fomos chamados para a guerra. E guerra não é contra os macumbeiros, contra os católicos, não, que isso aí para nós não faz a mínima diferença. A nossa pior guerra é a semelhança do que Cristo e João Batista travaram. Guerra contra o próprio povo de Deus, que não entende que está caído ao caminho do inferno e que precisa ser restaurado. Essa é a nossa guerra. Então, sem conhecimento, você não vai adiante. Hoje nós estamos vendo absurdos. Nossos filhos, o mundo está tentando adestrar os nossos filhos lá dentro do colégio, onde nós outrora colocávamos com confiança, sabendo tudo o que ia acontecer lá dentro. Hoje nós já nem sabemos mais o que está acontecendo dentro dos colégios. Então você tem que discernir as coisas que estão chegando na vida do seu filho. Você tem que ter palavra afiada para poder entrar num colégio e ter o seu argumento. Tem que ter uma postura muito grande, disposição, para dizer, não quero meu filho com isso, não quero meu filho com aquilo. Chamar uma reportagem, botar na porta, fazer o escarcéu. Enfim, você tem que ter conhecimento, base, para poder agir de maneira correta. Então está aí os seminários que estão gravados, o seminário do 1 ao 8, que nós concluímos semana passada, e hoje nós vamos estar aqui estudando mais algumas coisas que eu acredito que alguns já saibam, mas Deus sempre renova a sua palavra. Eu quero ver nessa manhã profecias messiânicas. Quando nós estudamos no seminário, nós costumamos dizer que em Gênesis 3,15,
nós temos a seguinte expressão: a primeira profecia do advento do Messias. Ou seja, seria o primeiro texto bíblico, na opinião de muitos. Alguém pode encontrar um texto bíblico antes desse que queira falar a respeito de Jesus, mas a nível de estudos teológicos, a grande massa acredita que este seja o primeiro verso bíblico que fala da vinda de Jesus Cristo. Isso numa era pré-histórica, na era de Adão, quando não existia ainda a história, quando não existia a escrita. É uma época muito distante. Então diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o que nós vemos nesta primeira profecia messiânica, ou não vou nem esquentar com a questão de primeira, nesta profecia messiânica, nós vemos, nós já sabemos que a serpente quem é a serpente? É o diabo. Ali a serpente, essa simbologia, não tem nada de animal. É o diabo, conforme fala Apocalipse, a antiga serpente que é o diabo e Satanás. Isso nós já vimos nos nossos primeiros seminários. Então, nós vemos aqui um detalhe que eu quero atentar com você sobre semente. Dentro da simbologia, nós sabemos que a mulher representa o quê? A mulher representa tanto Israel quanto a igreja. Isto é fato, é bíblico e é fato consumado. Não tem como pensar diferente. A mulher é símbolo da nação de Israel, a mulher é símbolo da igreja. Então, Deus está falando que na semente da mulher e na semente do diabo, que é a serpente, Satanás, na semente, ou seja, na descendência, se travaria uma guerra constante. Não é exatamente o que nós temos visto no mundo? O que é semente? Aqueles que carregam as mesmas, vamos assim dizer, os mesmos códigos, as mesmas intenções em termos. Quando fala de semente da mulher, nós vemos que Jesus Cristo veio à luz através de Israel, não veio? Ele disse para a mulher samaritana: mulher, nós adoramos, vocês adoram o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ora, Jesus falou, está falado. Então, se a salvação vem dos judeus, significa que o Messias, o Cristo, viria dos judeus, da nação de Israel. Fato consumado. Agora, e a igreja? Jesus também é descendência da igreja? A igreja dá a luz a Cristo? E como dá? Quem revela Cristo para o mundo hoje? Não é a igreja? Então isso é uma espécie de nascimento também. Se bem que, na verdade, até Israel parou de dar a luz a Cristo. Israel não aceitou o Messias. Ele deu a luz fisicamente, mas espiritualmente ele ofuscou. A igreja não deu a luz física, mas a igreja até hoje dá a luz espiritual. É a igreja que revela Cristo. Deus não conta com Israel para revelar o Messias. Hoje Deus somente conta com a igreja. Não existe nada mais no mundo que revele Jesus Cristo. E não confunda a igreja. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando de universal, graça, mundial, assembleias envolvidas com política, batistas na maçonaria, presbiterianos na maçonaria. Não estou falando disso não, estou falando de igreja, tá? Não olhe para o conceito de igreja como conceito denominacional. E é por isso que a igreja não vai fracassar. O projeto de Deus vai até o fim, sabe por quê? Porque a igreja não é vista como nação.
Aqui, Israel é nação. Quando Israel se desviava, Deus dizia assim, vixe, né? Tem um povo que fala vixe, é o gaúcho, né? Não sei. Os paulistas? Tá bom. Quando Israel se desviava, Deus dizia assim, vixe, complicou. Por quê? Porque ele está tratando com Israel no conceito de nação. O que ele fazia? Ele levantava um profeta, 1, 2, 3, já houve épocas em que a nação de Israel teve 3 profetas ao mesmo tempo pregando. Então Deus dizia, olha, arrependei-vos, voltai ao primeiro amor, e piriri, e parará. Por quê? Porque Deus precisava de Israel como nação organizada para realizar os seus desígnios no mundo inteiro. E Deus vem tentando, e toma desviar para cá, toma desviar para lá, e lá vem profeta, eles matam profeta. Jesus falou assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu, como a galinha, ajunta os seus pintos, ajuntar-te junto a mim, mas tu não quiseste. Deus precisava de Israel como nação. Israel aceitou ficar unida como nação no conceito de Deus? Não, eles se rebelaram. Deus falou assim, não tem jeito, nunca mais nasça fruto de ti. Enquanto a era da igreja estiver de pé, Israel estará debaixo de maldição, como já vimos isso nos nossos primeiros seminários. Deus vem e faz o quê? Como nação não dá certo. O homem não tem condição, como nação não dá certo, edifica a igreja. E o que é a igreja? Cada um individualmente é a igreja. Um exemplo, estamos nós aqui servindo a Deus. Se todos nós cairmos no adultério, na prostituição, mas com exceção de um, se um no nosso meio estiver de pé na presença de Deus, Deus vai olhar para a terra e vai dizer, sabe o quê? A minha igreja está de pé. Enquanto existir um cristão na presença de Deus, a igreja está de pé. Com aquele Deus realiza o que realizaria com toda a nação de Israel, ou com todo um mundo convertido. Deus precisa de apenas um. Este é o conceito da igreja. Basta um cristão e Deus realizará os seus desígnios, os seus propósitos. Então, a questão de descendência, né, e a exemplificação de mulher como símbolo daquilo que dar à luz, está aqui em Israel, na igreja. Apocalipse também fala de uma mulher que tinha uma coroa de 12 estrelas, né? E aquelas 12 estrelas estão representando os patriarcas, as 12 tribos de Israel, também estão representando os 12 apóstolos. E a mulher tem um domínio, ela tem os pés, ela está vestida de sol e tem os pés sobre a lua. Toda essa simbologia que nós já explicamos também nos nossos primeiros seminários. Então, o conceito de nação hoje não existe mais. O que Jesus falou para a igreja? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E isso, Deus está chamando uma nação? Não, Ele está enviando quem? Ele está enviando cada um que se torna um cristão e alcança este enviar de Cristo. Para ser enviado, existe uma série de critérios e provas e muitos detalhes de aprendizado que você precisa ultrapassar até que Jesus vire para você e diga assim, vai, eu estou te enviando. Isso não é qualquer um, né? Isso não é... Muita gente está dizendo, abrindo a Bíblia e dizendo assim, está aqui escrito, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Lá vou eu, digo, lá vai mais um para o matadouro, para ser abatido e não para ser martirizado. Bom, este é o primeiro conceito de semente, ou seja, semente é descendência. E é isso que acontece, deveria ter acontecido com a nação de Israel, mas a nação de Israel fracassou neste primeiro projeto de Deus e hoje temos a igreja. Qual seria maior a glória, com Israel ou com a igreja? Imagine você
Imagine você, uma nação detentora de impostos, recursos, tecnologia, canais de internet, via cabo, sei lá o que, essas coisas todas, canais de televisão, rádio. Imagine uma nação com esses recursos de tecnologia todos rendidas aos projetos de Deus. Isso não seria muito maior do que o que é a igreja hoje? Não dá para imaginar que seria? Imagina o Estado organizado chamando: você pode ir para tal lugar pregar o evangelho e você vai ser um funcionário do Estado, você vai ser sustentado com toda a sua família pelo Estado. Chega lá naquele lugar, aluga um lugar, um canal de televisão, entra em estação de rádio, o governo vai te sustentar para pregar o evangelho. Isso não seria uma glória? Mandar gente para todo canto, criar canais de transmissão via satélite que chegasse em outros países, isso não seria uma glória? Só que a igreja, a Israel, não aceitou. Quando viram Jesus ascendendo no meio de si, o que disseram? Isso aí é um endemoniado, mata esse cara, crucifica ele. Sou inocente do sangue dele. Não tem problema não, cai sobre nós, ele não vai fazer mal a mínima diferença, ele não é justo mesmo. Só pesa para nós o sangue de justo. Isso aí não é justo não. Isso aí é um blasfemador. Não foi isso que a nação de Israel fez? Bom, esse é um conceito, não sei se você anotou, mas é o primeiro detalhe sobre Gênesis 3:15. O conflito das gerações, das descendências, revelaria o quê? O cristianismo, né, versus todas as religiões. Irmão, atente para essa realidade. Nós não somos servos de Satanás, né? Não somos servos de Satanás. Nós não temos irmão católico. Não temos irmão católico, não. E não existe isso. Nós não temos irmão espírita, não existe isso. Nós não temos irmão em Cristo, falando de irmão em Cristo, segundo o cristianismo, nós não temos irmão na Igreja Mundial do Poder de Deus. Não temos irmão na Universal, não temos irmão na Graça, não temos irmão na Deus e Amor. Por quê? Porque eu sigo Bíblia. Esse é o conceito da minha vida. Tá? Eu não tenho irmão em assembleia onde os políticos satanistas entram lá para pregar. Eu não tenho irmão nas assembleias de Deus cujos políticos dominaram o púlpito. Eu não sou hipócrita, eu não sou servo do diabo. Eu sirvo Jesus Cristo. Então, o cristianismo é contra todas as religiões. Quando eu falo de cristianismo, eu falo de Bíblia pura. A revelação do Evangelho dada por Jesus Cristo e sustentada pelo Espírito Santo. Isto é cristianismo, ou seja, o judaísmo hoje já se tornou um grande braço do próprio Satanás. Tanto que o diabo, o anticristo, quando vier, vai fazer aliança com eles. Vai enganá-los e vai massacrá-los que nem um rolo compressor. Por quê? Porque o judaísmo que eles sustentam aí não presta para nada. Se eles vivessem o judaísmo verdadeiro, eles teriam abraçado Jesus Cristo. A simples prova de que os judeus não andam no judaísmo é que eles cuspiram na cara de Jesus Cristo. Outra coisa, conceitos católicos, conceitos espíritas. Meu irmão, nós não servimos a Satanás, nós servimos a Jesus Cristo. O cristianismo é contra todas as religiões. A Bíblia diz que o mundo jaz no... O mundo jaz, está mergulhado no maligno. Ali na profecia de Gênesis 3,15 diz: colocarei inimizade entre a tua descendência, ou seja, descendência da serpente, que é o diabo, e a sua descendência,
que é a descendência da mulher, que nós já vimos que é a revelação de Jesus Cristo ao mundo. Inicialmente com os judeus e hoje, até que a era da igreja se termine, neste século 21, a era da igreja vai terminar. Repito, Jesus Cristo deu, isso é bíblico, está lá escrito claramente, Jesus Cristo deu para a igreja 2000 anos de trabalho. Então, nós não sabemos dos errozinhos de calendário que existiram, mas nós sabemos de uma coisa: quando a igreja completar 2000 anos sobre a terra, ela é encerrada. Acaba-se a era da igreja. E até que essa era da igreja seja encerrada, que vai tomar lugar os 7 anos de reinado do anticristo, é Jesus que vai ser pregado através da mulher, que hoje está muito mais representada pela igreja. Depois desses 7 anos, vem o período do milênio e não tem mais conceito de igreja, não tem mais conceito de nação que sirva a Deus, não haverá esse conceito mais no milênio, e o evangelho passa a ser pregado, o evangelho será pregado por 1000 anos. Isto são as coisas que estão para suceder aí, neste século que nós estamos vivendo. Estamos apenas no começo do século, mas neste século 21, isso nós já provamos biblicamente, no século 21, Jesus Cristo terá o cumprimento dessas narrativas escatológicas, ou seja, as coisas dos últimos dias. Então, Gênesis, quando fala inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, eu te pergunto, cristianismo é descendência da mulher ou da serpente? Espiritismo é descendência da mulher ou da serpente? Política dentro das igrejas, isso é descendência da mulher ou é da serpente? Maçonaria compactuando com pastores, isso é descendência da mulher ou da serpente? Então eu te afirmo que o cristianismo é a descendência da mulher que está contra todas as posições contrárias. Todas, sem tirar nada. O cristianismo somente compactua com o cristianismo. O apóstolo Paulo diz assim: nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Né? Agora, você vai encontrar ainda algumas pessoas. Eu ouvi um palhaço desses intitulado pastor, desses que toma banho de azeite por aí, pensa que é alguma coisa, chegando ao ponto de dizer, criticando os outros, dizendo que na Igreja Católica também tem salvação. Ora, para que Jesus nos arrancou de lá? Se ele podia nos salvar lá? Eu nunca soube que no meio de prostituição, homossexualismo e pedofilia existia salvação. O Deus que eu aprendi a cultuar, ele é santo. Ele não compactua com pedofilia, como tem na Igreja Católica, homossexualismo, como tem na Igreja Católica, e uma prostituição descarada. Tudo que é convento que foi desativado, quando se cava lá nos bueiros, o que se acha de esqueletos de fetos, é uma coisa absurda. O meu Cristo não compactua com essas coisas. Mas você acha até, abre aspas, pastores, fecha aspas, dizendo que na igreja, ainda chama aquilo de igreja, né? Igreja Católica também possui salvação. Na nossa sequência, eu quero ainda ver com você, se você tem a sua pergunta, aguarde ela um pouquinho aí, tá? Nós vamos chegar lá. Nós vemos ainda uma passagem bíblica do profeta Isaías, no capítulo 7, verso 14. Em Gênesis é pré-história, aqui em Isaías 7,14 são 740 anos antes de Cristo. Lá em Isaías, diz o quê?
Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele chamará de Emanuel, e diz que o Senhor mesmo vos dará este sinal. Quando você vai lá em Mateus, no capítulo 1, Mateus 1:18, diz que, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, né? Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. O que acontece? Aqui tem a palavra. Antes, ela estava o quê? Desposada. A palavra desposada significa comprometida. Comprometida no sentido de prometida, né? Até isso. É um comprometimento, mas a palavra mais adequada seria essa. Ela estava prometida para José. Aquela velha história dos tempos antigos, né? Ela estava prometida, então ela não poderia jamais se envolver com ninguém. Isso já era algo muito grave. Dizem alguns que José poderia até ter levado à morte. Mas devido ao caráter que ele tem, como aqui diz a Bíblia, sendo ele justo, ou seja, alguém temente, alguém íntegro, ele não quis infamar Maria. Então ele ficou na dele. Quando veio a notícia para ele, olha, Maria está grávida. Como é? Que ele foi lá e confirmou. Ela falou, olha, aconteceu isso, aquilo outro, eu vi um anjo, ele olhou assim e falou, quer contar uma história dessa para mim? Por acaso eu tenho 6 anos de idade, eu posso imaginar José dizendo assim, poxa, concebeu do Espírito Santo? O que está pensando que eu sou o quê? Tchau, tá? Estou indo embora. Quando José foi embora, abandonou o caso, largou de mão, vem em sonho o anjo e fala com ele, José, não temas receber tua mulher, a Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aí José falou assim, a coisa é séria. Levantou e foi e pegou Maria. A Bíblia diz que até que Jesus nascesse, ele não a conheceu como mulher, né? Não que a Bíblia dissesse que isso tinha que acontecer, mas ele, talvez pelo temor dele, tenha levado esse tempo todo da gravidez sem tocar em Maria como uma mulher. Não que a Bíblia dissesse que isso tivesse que ter acontecido. Mas, então, você vê Isaías 7,14, falando que Jesus nasceria de uma virgem, e ele, a história lá em Mateus, ela está confirmada pelas narrativas de Mateus, que conhecendo os fatos, escreve. E José, por que será que José duvidou de Maria? José, simplesmente, eu posso acreditar, que ele não tinha conhecimento nenhum de coisas tão importantíssimas. O que a nação de Israel esperava? O Messias. Caramba, foi prometido desde Gênesis. E se tinha uma coisa que eles liam todo ano na sinagoga deles, era de Gênesis a Deuteronômio. Isso aí era sagrado demais. Isso aí não escapava. Eles julgavam a nação através do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ora, José não tinha conhecimento dessa profecia? Imagina, ele não mencionou nada. Ele não disse, espera aí Maria, tu está querendo dizer que você é aquela da profecia? Não, nem isso ele não menciona. Ele não menciona a profecia. Ele não demonstra conhecimento. Meu irmão, essa é a triste realidade da queda de muitos de nós. Nós esperamos algo
mas não sabemos como esperar. Quando as coisas acontecem diante de nós, não, que é isso? Não é possível. Você? Quem é você? Tu não é o filho do carpinteiro? Aqui tem os irmãos aqui, cara. Ué, tu não é filho da Maria? Mas ninguém falou, Maria, como é que esse cara nasceu? Ninguém se preocupou em saber como Jesus tinha nascido. Este é um grande problema. Nós temos, estou falando nós para nós entendermos, né, irmão? Nós temos a Bíblia na mão, ela é o nosso manual de presente, posso até dizer passado e futuro, mas nós não estamos aqui mergulhados. Quando as coisas acontecem diante dos nossos olhos, não acredito nesse negócio não. Mas ele não podia ter dito, não, peraí, eu sei que o profeta Isaías falou sobre isso, mas é você? Não, nem sequer mencionar a profecia ele mencionou. Ou seja, ele não tinha conhecimento da existência da profecia. José era lá um judeu, desses preocupados em ganhar dinheiro, confeccionar as suas coisas e viver a sua vida. Não é bem o retrato de muitos cristãos que estão dentro das igrejas esperando pelaquilo que quando se manifestar eles não vão reconhecer? Que tristeza. Eu choro, irmão, eu choro. Eu choro com isso, eu choro. A igreja esses anos todos tem sido massacrada, ao passo que poderia ter vivido glórias incríveis. Mas a igreja mesmo aguarda por algo que dia a dia, quando se manifesta, ela não reconhece. Porque você não pode reconhecer um futuro sem conhecimento do passado. Já falamos isso aqui muitas vezes. É olhando para o passado que se enxerga o futuro. Já falamos isso aqui, estou parecendo até poeta, né? Poeta da era contemporânea. Olha para quer enxergar o futuro? Olha para o passado. Quer saber os detalhes do reinado do anticristo, etc, etc? Vai lá, olha lá para Daniel, ó. 1000 anos antes lá, sei lá quanto tempo. Olha para ele. Se não olhar para Daniel, tu não vai conhecer o futuro. Ou seja, você precisa de estudo. Mas estudo é uma coisa muito louca, né, irmão? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de ficar parado lendo livro. Eu não tenho tempo de assistir um documentário. Eu não tenho tempo de ouvir aquela mensagem 10 vezes até Deus me revelar alguma coisa. Eu não tenho tempo, afinal de contas, time is money, né? Tempo é dinheiro. Eu tenho aquele trabalho para fazer. Eu tenho aquele carro para consertar. Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, e a janela quebrou, e o chuveiro tem que trocar resistência, e a bica está pingando. Cara, eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Fazer o quê? Se você não consegue olhar para o passado, você não reconhece o futuro. O que mais os judeus esperavam? Não era o Messias? Tu és o Messias? Sim, eu sou. E vocês vão ver o Filho de Deus assentado à destra do Pai. O camarada rasgou as vestes, blasfemou. O que nós precisamos ouvir mais disso aí? Ué, eles não estavam esperando o Messias? Então nós vamos dar mais uma caminhadinha aqui, bem rápida, antes de chegarmos ao nosso intervalo. O Salmo 22 é chamado um salmo messiânico. Eu sei que muitos já têm conhecimento disso, mas eu creio que essa é a direção do Senhor para esta manhã. O Salmo 22, logo no verso 1, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Quando o Senhor Jesus está sendo crucificado, esse salmo aqui tem mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, e ele usa essa expressão, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste?
Isso está lá em Mateus 27, 46, várias passagens bíblicas, isso é tão conhecido de todos nós. Nós temos ainda o verso 7 desse mesmo Salmo 22, diz: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. A expressão é muito, a coisa sendo tão precisa assim, lá Lucas 23, ela chega a nos causar certo espanto. Umas coisas podem ser, bom, tem que ser tão precisa, né? Se não for tão precisa, não é Deus. E aprenda isso, tá, meu irmão? Se não for tão precisa, não é Deus. Tem que tomar cuidado. As coisas de Deus são muito precisas. Por isso ele se chama Deus. Tem onisciência, onipotência, onipresença, porque ele pode prever as coisas com dia, né? Ano, mês, dia, hora, minuto, segundo e milésimo de segundo. Isso é Deus. No capítulo 23 de Lucas, no verso 35, diz assim: o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Então, ainda diz no verso 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então veja como as coisas aconteceram na vida do Senhor Jesus de uma maneira tão precisa, exatamente como já estava profetizado no Salmo 22, no versículo 7. Todos os que me veem zombam de mim. Imagina, tem aquele camarada ali crucificado ao lado de Jesus, até ele: tu não és o Cristo? Então salva-te também, salva nós também. Até naquela condição, enquanto que o outro diz assim: caramba, tu não reconhece a situação que tu está, não? Tu não está vendo que tu é digno do teu pecado, do teu castigo? Tu não está vendo, não? Aí diz ainda, no verso 16 do Salmo 22, diz: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Quando Davi está falando isso, logicamente, Davi está fazendo o quê? Profetizando. Ele talvez não imaginasse qual o projeto de Deus com essas palavras, em que todo Israel considerava este salmo um salmo messiânico. Eles consideravam que este salmo, e todas as passagens bíblicas que nós já lemos, que elas se cumpririam de alguma maneira sobre o Messias, o ungido, o Cristo. São tudo palavras que têm o mesmo sentido. Só que quando esse ungido, Messias e Cristo se manifesta, de alguma maneira absurda, eles não aceitam. Não vou nem usar a palavra não reconhecem, porque para mim eles reconheceram o Messias, mas só que eles viram algo muito pouco para aquilo que eles esperavam. E muitas vezes é exatamente isso que acontece. Deus coloca diante de nós algo tão glorioso, mas as nossas considerações consideram aquilo migalha. Tem muita gente dizendo não para os talentos que Deus coloca nas suas mãos, porque os seus talentos, às vezes, não têm holofote, não tem palco, não tem picadeiro, não tem aplausos, não tem destaque, não tem microfone, não tem câmera. Mas é um talento glorioso, mas só que nos olhos de muitos não transparece dessa maneira.
E o que aconteceu? Lá está diante deles o cumprimento da profecia. E nós entendemos até por parábolas que o Senhor Jesus falou, que os judeus compreenderam muito bem que ali estava o Messias. Afinal de contas, eles tinham as profecias e o que Jesus fez na nação de Israel, nunca jamais ninguém fez igual. Os sinais que o Senhor Jesus fez ali dentro, eles chegaram ao ponto de dizer assim, nós não podemos negar. Ninguém fala como ele, o sinal que esse cara fez é tremendo, mas nós não podemos aceitar isso aí não. De alguma maneira, mesmo reconhecendo, eles encontraram forças para negar Jesus, negar os seus desígnios e os seus projetos. Por quê? Porque viram a sua posição ameaçada, porque não se viram tão destacados. Tem gente que quer ir para Jesus, mas ainda quer o destaque do seu nome, quer o destaque da sua posição. Tem gente que esquece que andar com Jesus Cristo é glorificá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo, e toda a glória, honra, louvor e adoração pertence só a Ele. Está escrito, a minha glória, pois a outrem eu não darei. Mas muita gente quer vir, inclusive, lá do mundo com as suas glórias e adentrar na igreja e continuar com as suas glórias. Inclusive, já teve muita gente de muito destaque, muita posição, que veio lá de outras igrejas lá do mundo, mas não suportaram o banco da geração Jesus Cristo. Porque na geração Jesus Cristo, enquanto eu viver dentro do meu entendimento, das minhas concepções, só um nome será exaltado, que é o de Jesus Cristo. Então, meu irmão, aqui estamos diante de mais um cumprimento, mais uma profecia messiânica, discorrendo aqui pelo Salmo 22. E Zacarias, eu quero que você vá até lá, Zacarias 12, 10, 14. Você que está demorando muito para achar os textos bíblicos, assim que nem eu, talvez você entenda, poxa, estou precisando estudar mais. Será que a minha Bíblia tem mesmo o livro de Zacarias? Onde foi parar ele e tal? Essas coisas assim, né? Eu sei que Zacarias é um livrinho chato mesmo de achar. Os profetas menores é um rolo. A gente não consegue decorar a ordem deles. Zacarias no capítulo 12. A partir do verso 10 diz assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad Rimom, no vale de Megido. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, suas mulheres à parte, todas as mais famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Agora você vai, para concluirmos este bloco, em João, no capítulo 19, no verso 31. João 19, 31. Diz: Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus,
como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram, né? Ali em Zacarias, para nós concluirmos, o que nós vemos ainda, apesar de todos esses fatos já cumpridos ali na situação da cruz, traspassaram-me as mãos e os pés, a lança que traspassou o lado do Senhor Jesus, fala sobre os ossos que não foram quebrados, né? Chegaram lá e quebraram. O ladrão da direita, o outro da esquerda, os que estavam aos lados de Jesus, quebraram os ossos, as pernas de um e quebraram as pernas do outro. Mas de Jesus, quando chegaram, o viram morto, não viram necessidade de quebrar as suas pernas, e a profecia se cumpre. Então, o que nós estamos aí diante de uma realidade poderosa, cientes de que estamos diante de um livro organizado por Deus. Isso que eu estou passando aqui hoje para você, meu irmão, foi uma grande força no começo da minha caminhada cristã, porque todos nós, quando vamos para a igreja, a gente se pergunta se verdadeiramente a Bíblia é a palavra de Deus. Todos nós fazemos esta pergunta. No meio de tantos milhões de livros no mundo, será que verdadeiramente a Bíblia é a palavra de Deus? E chega ao ponto que nós, com medo de sermos enganados ou estarmos perdendo o nosso tempo com alguma besteira qualquer, a gente faz a seguinte oração: Deus, se tu existes, me prova que a Bíblia é a tua palavra. E aí nós passamos a ter as mais tremendas experiências, ao ponto de que um dia eu cheguei para Deus e disse assim: Deus, já basta, não precisa me provar mais nada, eu sei que o Senhor é Deus, e eu sei que a Bíblia é a sua palavra. Então, tudo parte de uma dúvida, tudo parte de uma incerteza, até certo ponto. Chega uma hora que você já está convicto e diz assim: Senhor, não me prova mais nada, porque eu vou morrer pela Bíblia se for preciso. Então, irmão, essas profecias estão provando, e o cumprimento delas, desde milhares de anos, centenas de anos, até o cumprimento, estão dizendo para nós que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor absoluto. E lá em Zacarias ainda está falando, inclusive aparece a palavra ali, Megido, né? Que tem a ver também, uma coisa que já entra no paralelo do tal vale do Armagedon. Aquelas situações que vão estar acontecendo ali. E diz a Zacarias, como nós lemos, que haverá da nação de Israel um pranto imenso. Eles o prantearão. Por quê? Aí diz que cita vários nomes de pessoas que foram influentes, que tiveram grande descendência em Israel, e diz que esses prantearão, mas as suas famílias, né, prantearão, e as suas mulheres prantearão, e fala muito especificamente a parte, ou seja, esse a parte está revelando que haverá um pranto individual. Toda a nação de Israel vai prantear quando vê o Senhor Jesus descendo no Monte das Oliveiras e mostrando as marcas das mãos e dos pés. E a nação vai olhar e vai dizer assim: nós e nossos pais o crucificamos. Quando eles reconhecerem que o crucificaram, vai haver um pranto generalizado na nação de Israel. E o Senhor diz que os trará de volta para si em apenas um dia. E Paulo também diz que em um dia haverá uma conversão nacional em Israel. Porém,
Não se iluda achando que isso é para toda a nação. A Bíblia é clara em dizer que o renovo, ou seja, alguém que vai permanecer firme, um grupo pequeno de Israel vai permanecer para desfrutar ainda das bênçãos implantadas no milênio, mas a grande maioria da nação de Israel será dizimada no vale lá no Egito, na batalha do Armagedon. Tá ok? Vamos dar uma paradinha e já já a gente volta?